Oi, irmãos. E aí, como é que estão? Todos bem para a glória do Senhor? Espero que sim. Oramos para que Deus possa sustentá-los, fortalecê-los, animá-los na fé, guardá-los, né? E livrá-los de todo mal. Antes de mais nada, vamos começar orando, agradecendo, suplicando o favor do nosso Deus. Amém? Pai amado, Pai querido, nós louvamos, exaltamos, engrandecemos o Teu nome. Reconhecemos, ó Pai, a Tua soberania e somos gratos por esta graça maravilhosa que Tem nos concedido por meio de Jesus, para que possamos crescer no conhecimento do nosso Deus. E não só isso, agradecemos também pela oportunidade que foi nos dada de servi-lo com nossas vidas. Usa-nos, ó Pai, para a glória do Teu nome, que possamos testemunhar da Tua vida em nós e permitir que realmente o Teu Espírito Santo nos oriente dia após dia. Usa nossas vidas, ó Pai, para o Teu louvor. Aproveito para interceder, Senhor, pelas famílias, guarda elas, sustenta, entra com cura, com providência, com sustento, em nome de Jesus, e que realmente, Senhor, o Teu nome seja glorificado nos lares. Entra com Tua misericórdia, promovendo salvação e libertação, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos feito aí uma série, acho que vocês têm percebido, aqueles que ainda não conseguiram acompanhar, nós temos feito uma série falando sobre o que é ser discípulo, né? Se eu não me engano, hoje é a quinta, se não é a quinta é a quarta. Depois eu confirmo, você vai estar bonitinho aí embaixo, você vai ver exatamente o que é, tá bom? Qual o número que estamos. Se você por acaso faltou alguma ou não conseguiu acompanhar, né? Você pode se inscrever no nosso canal, pode acessar aí e pode rever as outras. É interessante, temos falado sobre o que é ser discípulo e temos trazido algumas características fundamentais na vida daquele que é um discípulo ou se colocou à disposição de Deus para segui-lo e assim poder agradar o coração dele, tá bom? Logicamente, nós temos entendido que temos muito a aprender. Então, a importância de estar falando sobre isso é para que seja cada dia mais evidenciado nas nossas vidas como pode dizer assim, a vida de Deus em nós, né? E só faremos isso de forma eficaz se estivermos dispostos realmente a seguir os princípios que o Senhor nos ensinou e estão contidos em sua palavra, tá bom? Então eu peço que você, com muita atenção, com muito temor, né, analise o que estamos falando, estude o que estamos falando, né, ore acerca disso também, peça discernimento do Espírito Santo, e eu creio que isso vai contribuir muito para o seu crescimento e o seu desenvolvimento em Cristo, tá bom? Então, siga-nos aí, por favor, no YouTube, também temos o canal aí no Instagram, e qualquer contato conosco, estaremos assim muito contentes em poder ouvir e poder conversar e compartilhar com vocês, tá bom? Bem, sem mais delongas, vamos falar exatamente daquilo que nós estamos trabalhando aqui hoje, tá certo? Como eu disse, o tema geral é o que é ser um discípulo. E o ponto que vamos abordar hoje é que ser um discípulo é ser ensinável. Então vou repetir. Ser um discípulo é ser ensinável. Bem, esse termo ensinável, ele é muito interessante, é um ponto bastante interessante e pertinente. Por que pertinente? Porque assim, nós queremos conhecer a Deus, nós queremos crescer no conhecimento dele, mas existe em nós muitas vezes, isso lógico, causado pelo pecado, uma necessidade de mostrar que já sabemos, ou porque ouvimos alguém ou estudamos alguma coisa, colocamos aquilo como um fundamento de tal forma que não precisamos de mais nada, né? E que já sabemos o suficiente. Temos que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter em mente que sempre vamos aprender. Sempre precisamos nos colocar na condição daquele que necessita adquirir mais, né?
É nessa posição que nós iremos crescer em conhecimento, em desenvolvimento e fazer exatamente aquilo que Cristo deseja que façamos. Não importa necessariamente a sua idade, não importa necessariamente o seu tempo de caminhada. Importa que você precisa se colocar disposto e disponível a aprender. A gente conhece um pouco a história de Cristo Jesus e a gente sabe que ele caminhou aqui conosco, né, aqui entre os homens, durante 3 anos e meio. Durante 30 anos aproximadamente, né, 33 anos aproximadamente, 30 anos aproximadamente, Jesus esteve entre nós e conviveu como qualquer pessoa normal. Né? Nesse conviver, ele trabalhou, né, cuidou dos seus parentes, da sua mãe, dos seus irmãos, tal como primogênito que era. Né? E quando ele assume seu ministério, quando ele inicia o seu ministério, ele vai agora escolher homens que nós denominamos apóstolos, e esses homens também já tinham uma trajetória de vida. Esses homens já tinham uma história, né, de conhecimento do ensino da Torá, da própria lei que era passada para os israelitas, para os judeus. Né? Mas quando Jesus começa o serviço, Jesus passa agora a ensinar. E passa a ensinar esses homens, e esses homens já tinham, como eu disse a vocês, uma história, uma trajetória. Então, aqueles homens tinham um modo de pensar. Tinha uma formação na sua mentalidade, na sua ótica de enxergar as coisas segundo o que foi passado e aquilo que eles assimilaram e guardaram. Mas agora Jesus, quando se propõe a trazer essa nova orientação e, lógico, uma orientação correta da Torá, tanto é que Jesus disse que não veio anular, mas fazê-la cumprir, aqueles homens precisaram se colocar na posição de quem necessitava aprender. Então se colocavam na posição de homens ensináveis. E a gente sabe que muitos seguiram Jesus, infelizmente a grande maioria não tinha necessariamente o interesse de aprender, mas queria alguma coisa, seja uma cura, seja alimento. Mas todos aqueles que se colocaram na posição de aprender, eles enriqueceram no conhecimento e, logicamente, cresceram em Deus. Eu queria começar falando, uma certa vez, se eu não me engano, desse próprio estudo eu citei sobre este homem, mas eu queria hoje voltar a falar dele. Nicodemos. Então vamos dar uma lida rapidamente em João, capítulo 3, e a gente vai ouvir um pouco mais da história desse homem. E é bem interessante essa questão e bem pertinente ao ponto que estamos falando sobre ensinável. João capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 10, tá bom? Vamos lá, eu estou lendo aqui na Bíblia King James 1611. Então, João capítulo 3, verso 1, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser estas coisas? Respondeu e disse-lhes: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Nicodemos, a gente sabe que ele observa, né,
assim como todo Israel naquele período, Jesus. Mas algo que acontece diferente dos demais é que os demais estavam julgando Jesus, dizendo: esse homem não é de Deus, não é correto curar no sábado, não é correto isto, aquilo. Talvez Nicodemos tivesse um pensamento semelhante a deles, mas algo mais na vida de Jesus chamava a atenção de Nicodemos. E Nicodemos conseguiu enxergar que, bem, um homem que faz essas coisas, com certeza Deus deve estar com ele. Tá? E isso despertou o interesse de Nicodemos de conversar com Jesus. Embora doutor da lei, conhecedor da lei, e claro, Nicodemos não era nenhum jovem, Nicodemos já era um senhor, então, e professor, logicamente tinha uma grande quantidade de informação, de conhecimento, mas aquele homem, Jesus, tinha algo que Nicodemos não compreendia, não entendia, mas que para Nicodemos vinha de Deus. E Nicodemos vai procurá-lo. Devido à preocupação do que os outros achavam, ele vai escondido, vai à noite, né? Lembrando que naquela época não havia postes, né? Então a iluminação era bastante precária, então para se esconder à noite era muito mais fácil. Então ele vai e vai se encontrar com Jesus para conversar com Jesus. E é interessante porque ele fica encantado com as coisas que Jesus diz. E Jesus faz um questionamento bem interessante, a gente vê no versículo 10, né? Repetindo. Jesus respondeu e disse: Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas, ou seja, você está ensinando muita coisa, mas tem coisa que você não entende ainda, e para Jesus coisas simples e talvez coisas que deveriam ser tão claras por causa que estavam entendimento da Torá. Mas Nicodemos não entendia. Então a gente vê o Nicodemos que se coloca na posição de aprendiz. E a gente sabe disso não é só por essa história. A gente sabe disso porque no final, quando Jesus ele é morto, né, lá crucificado, a gente vê que tanto o José de Arimateia quanto Nicodemos vão buscar o corpo dele. Ou seja, Nicodemos ele torna-se um aprendiz. Ele torna-se um homem que está disposto a aprender com Jesus. Né? Embora Jesus não tivesse nenhum título público, né? Nenhuma pompa, mas era um homem que tinha um conhecimento. E o Nicodemos conseguiu, acima do preconceito, enxergar isso e se colocou como um homem ensinável. Tá? Existem alguns perigos, né, na nossa trajetória, porque a gente muitas vezes, devido à carga de conhecimento que adquirimos ou história de vida, nós nos tornamos arrogantes e deixamos de nos tornar ensináveis e, lógico, não conseguimos mais evoluir além daquele ponto. E isso nos leva a enxergar as coisas apenas numa ótica, que é uma ótica formada pela nossa própria consciência e mentalidade, né? E a gente entra por aquele caminho do eu já sei. E isso é um perigo muito grande, né? O Senhor, quando ele veio, ele deixou muito claro que todos os homens precisavam nascer de novo. E a gente sabe que quando você nasce, você precisa aprender. Então, se o contexto que Jesus disse foi nascer de novo, significa que eu preciso o quê? Reaprender. Então, eu aprendi a viver, mas a forma que eu aprendi a viver precisa agora ser mudada. Se a gente parar um pouco e pensar, como foi que eu aprendi a viver? Eu aprendi a viver fundamentado na mentira. Eu aprendi a viver fundamentado no engano. Eu aprendi a viver de forma que eu desse valor mais aos meus prazeres, né? Eu aprendi a viver de uma forma que eu fosse egoísta, que eu valorizasse primeiro as minhas coisas para depois atender aos outros. Então a gente tem uma série de coisas, eu citei aqui algumas, mas tem uma série de situações, outras, que precisamos mudar. Então precisamos aprender como viver de uma nova maneira. Então só vai acontecer se eu for ensinável. Só vai acontecer se eu me colocar na posição daquele que está disposto a ouvir e a permitir que este ensino novo ele modifique aquele velho pensamento, aquela velha maneira que eu tinha. Parece simples, mas não é. E eu digo que não é simples por quê? Porque a gente tem uma tendência muito grande a se apegar àquilo que a gente sabe, porque isso termina sendo um porto seguro para a gente, e temos um medo muito grande de ir para um terreno desconhecido. E um terreno
onde não temos domínio, é desconhecido. O terreno no qual fomos chamados a viver em Cristo Jesus é o terreno da fé. E o terreno da fé não temos domínio sobre isso. A única certeza que temos é que Deus é poderoso, que Ele fará segundo a vontade dEle, e nisso confiamos. Não é algo que depende do meu esforço, não é algo que depende do meu intelecto. Então, tudo que foge a minha condição de controlar é difícil. Então, Jesus chamou a isso. A viver de uma forma que o controle não está mais sobre nossas mãos, mas na mão dele. Tanto é que a palavra diz que o justo viverá com da fé. Né? E a fé parte dessa fidelidade, dessa confiança em Deus, de forma que nós não podemos ter e não teremos domínio. Mas precisamos nos colocar na posição de aprender. A gente, às vezes, também, vale dizer que a gente começa bem. A gente começa aprendendo, a gente se colocando como um homem ou uma mulher que está no início da fé, pergunta um, pergunta outro, observa mais, às vezes a gente fica até meio receoso de orar em público, a gente fica até meio receoso de ensinar ou falar algo em público. Mas com o decorrer do tempo, a gente vai adquirindo certa maturidade, né? E aí vamos tendo uma facilidade maior para orar. Temos uma facilidade maior para falar ou para aconselhar. E infelizmente entra um outro ponto aí, quando alguns, por causa dessa pouca coisa que tem, se colocam numa posição de que eu já não preciso mais. E isso também decorre porque às vezes você, nesse desenvolvimento, você recebe alguns títulos que os homens dão, né? Porque tem os dons, mas às vezes os homens colocam os títulos e a gente se apega aos títulos. E a gente pensa que por causa daquele título, porque houve um reconhecimento, a gente não está mais, não precisamos mais aprender. Sempre precisamos aprender. Precisamos ser ensináveis. Como eu disse a vocês, é um desafio. Eu quero ler um texto agora com vocês, para voltar a esse ponto do desafio, que eu lembrei de uma característica que eu aprendi no início, e eu ensinei para alguns amigos e discípulos também, tá bom? Mas que texto é esse? Está em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, e o versículo, cadê 11? Isso. E o versículo é o 29, tá bom? Então eu vou ler Mateus 11, verso 29. Volto a dizer que estou lendo na Bíblia King James 1611, então talvez tenha uma diferençazinha de tradução, mas é muito pouca coisa. Na minha tradução diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus disse isso. Lembra que ele já diz aqui: aprendei de mim. E aprender dele o que? Aqui tem: ser manso e humilde de coração. Então, um ponto que eu quero voltar é justamente esse ponto do que precisamos ser mansos, precisamos ser humildes. Podemos ter chegado pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso aprendizado, entrega e tal, num determinado nível, mas eu preciso ser manso e humilde para ouvir o outro, para sentar com o outro. Às vezes o irmão está conversando algo com a gente e talvez no início da colocação, ou a colocação que ele está fazendo, não é tão correta assim, né? Talvez ele tenha se atrapalhado, tenha se perdido em algum ponto. Onde é que entra a mansidão, onde é que entra a humildade e onde entra o ser ensinável nesse contexto? Bem, aquele irmão, ele está colocando algo que na cabeça dele está certo, né? Talvez seja uma dúvida que ele esteja tirando, talvez seja uma forma que ele esteja colocando também como convicção. Quando você se coloca numa posição de mansidão, humildade e de ser ensinável, você ouve com atenção, espera ele concluir, né? E você começa a conversar com ele de forma a juntos construírem, né, um conhecimento. Se o seu estiver correto, né, você vai com sabedoria, com graça, ajudando ele na formação desse conhecimento. O que muitas vezes dificulta a gente fazer isso é porque a maior pessoa está falando, a gente já está se balançando na cadeira, ou querendo interromper a pessoa e cortar o que ela está falando. Bem,
A gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque essa é uma postura de arrogância, essa é uma postura como se fossem superiores. Não, nós já passamos por isso. Eu lembro de algumas situações que eu já passei, conversando com pessoas, colocando algumas coisas, que hoje eu olho e falo assim, Senhor, como foi bom ter falado com determinadas pessoas, porque foram tão pacientes em me ouvir, coisas que hoje eu entendo que não eram bem corretas, mas que toda a graça e sabedoria conseguiram conversar comigo. E eu falei, rapaz, eu não tinha pensado dessa forma. E não, para mim não foi ofensivo, pelo contrário, foi um aprendizado muito grande. E aquilo me marcou na vida daquela pessoa. E uma coisa que eu disse, que eu ensinei a alguns discípulos e irmãos, foi sobre a questão do ouvir. Uma pessoa ensinável, uma pessoa pronta para ouvir, né? E eu lembro que eu disse uma certa vez assim, eu lembro que aconselhando as pessoas, falei assim, se fulano de tal, pessoa X, for trazer uma palavra sobre amor, eu vou sentar ali e vou ouvi-la falar sobre amor. Se semana que vem a pessoa vai falar sobre amor e ela repete exatamente aquelas palavras que ela falou sobre amor, eu vou sentar do mesmo jeito e vou ouvir aquilo. Ou seja, eu estou disposto a sentar, ouvir e estou me predispondo a ouvi-la novamente sobre aquilo, acreditando e crendo que eu aprenderei algo novo. Essa é a posição que Cristo deseja que nos coloquemos. Amados, nós não podemos esquecer que o pecado nos danificou de uma forma tão terrível, que não foi só orgulho, egoísmo, né, que vieram nesse pacote. Soberba. E a soberba está aí. É um outro texto que eu poderia citar para vocês, é o Mateus 16, 24. Jesus disse que se quiséssemos ir após ele, deveríamos fazer o quê? Negar a nós mesmos. Todos os dias. E cada dia também temos que fazer o quê? Tomar a cruz. E precisamos negar a nós mesmos, por quê? Porque está na nossa natureza, sabe? Às vezes nos falta paciência, às vezes nos falta, como pode dizer assim, discernimento também eu poderia dizer, né? Mas essa humildade, essa mansidão em ouvir as pessoas, né? Em deixar que elas se expressem. Isso eu já disse em relação a pessoas até que não estão sabendo. Quer ver uma coisa pior ainda? Isso já é bem ruim, né? Você não ter a paciência, não ser manso, humilde o suficiente para ouvir uma pessoa e deixar que ela se expresse de forma que você também possa ajudá-la. Né? É quando você que está ensinando, você se coloca numa posição de superior. Deus pode ter dado a você um conhecimento muito bom, seja uma revelação, seja a capacidade de você compreender algo muito boa também por meio do seu estudo. Mas isso não te torna especial. Desculpe dizer isso, né? Você é tão especial quanto quem está ouvindo. E você deveria ter muito temor, porque aquilo que foi lhe dado não lhe pertence. Não é teu, veio do Senhor. E Jesus disse que se de graça recebeste, de graça daste. A gente, quando lembra desse texto, a gente pensa só em dinheiro. Não. Pela graça, de graça. Né? Veio de uma forma assim tão tremenda, tão maravilhosa para você, que você passado com a mesma graça, com toda a humildade, com toda a mansidão, para que o mesmo impacto que houve na sua vida, haja na vida daquele que está ouvindo. Para que o mesmo efeito, ou até melhor e mais profundo do que aconteceu com você, aconteça com aquela pessoa. Então por isso você não é especial. Você é uma pessoa que tem que ter muito temor, porque foi confiado a você uma responsabilidade de conhecer, de saber algo, para que você transmita com o mesmo temor, com a mesma graça, com a mesma verdade para outros. Por isso, nós podemos dizer que nós que ministramos, nós que ensinamos, temos que ter total cuidado para que não venhamos passar as pessoas de qualquer maneira. Por isso, quem ensina é o primeiro que precisa ser ensinável, porque se ele está recebendo do Senhor, ele precisa ter o coração totalmente voltado, humilde, para que minimize o máximo das interferências do seu pensar, do seu intelecto, sobre aquilo que está vindo do trono, para ser compartilhado com outros.
É um processo difícil, mas que com a graça do Espírito Santo e com o temor que temos para com o Senhor, conseguimos falar. Lembra de Herodes? Herodes, certa vez, ele foi trazer uma palavra e o pessoal gritou assim: palavra de Deus! Oh! E ele trouxe glória para si e a palavra disse que ele morreu. Come de bicho. A glória do Senhor. O impacto que as palavras, o teu ensino vão despertar as pessoas é para a única e exclusiva glória dele. E você quer se alegrar? Se alegra sim. Se alegrar em quê? Em que você conseguiu transmitir a mensagem da forma que ele queria que você transmitisse. A tua alegria é essa. A única alegria que você tem que ter é essa. Obrigado, Senhor, porque eu consegui transmitir a este povo a mensagem conforme o Senhor desejava que fosse passada. Obrigado por essa graça que me desse o Espírito Santo para ser um canal onde o Senhor, através da minha vida, ensinou outras pessoas. Acabou. Você não é o especial é o Senhor. E louve a Ele porque você foi o canal para que, pela graça dele, você conseguisse transmitir às pessoas. Isso é ser ensinável. Você precisa ouvir, deixar que o Espírito Santo ministre a você com toda a liberdade, longanimidade, paciência. Por isso é importante você também meditar, para que você também possa refletir e entender o impacto desse ensino na sua vida e você seja capaz de transmitir a outros. O processo de ensino-aprendizagem é um processo. Não ocorre do dia para a noite, não ocorre da mesma forma nas pessoas, né? E por isso nós temos que contar com o fluir do Espírito Santo de Deus. Tem algumas partes nessa questão do ensino. Quem ensina tem que transmitir com maior clareza. Como eu acabei de dizer aqui, no caso de nós que estamos a palavra, a maior clareza significa de uma melhor forma que o Senhor nos instruiu para passar a outros, porque a palavra é dele e tem que ser do jeito que ele quer e do jeito que faça o efeito que ele deseja que aconteça. Tem a questão da aplicação prática, porque também é importante que seja visto em mim, né, aquilo que estou ensinando, porque aquilo que é visto em mim trará ainda mais convicção, mais peso ao que eu estou passando, né, ao que eu estou ensinando. Por outro lado, de quem aprende, tem o fato de estar disponível e disposto a ouvir, a refletir, a trazer aquele questionamento à sua vida e colocá-lo em prática, né? Como eu disse, que é um processo, tem coisas que me foram ensinadas há muito tempo e agora que eu estou conseguindo colocar em prática. E aí entra uma situação. Tem coisas que não é porque você não quer colocar em prática. É porque tem coisas que você precisa de sabedoria, de graça e de pessoas que vão lhe apoiar a desenvolver aquilo. E por que isso? Por causa da fraqueza do nosso corpo. A fraqueza da nossa carne. Às vezes temos que esperar algumas experiências até não muito boas para que venhamos vencer aquilo. Acontece, né? Infelizmente, tem coisas que a gente não gostaria de ter passado, mas a gente passou. E isso eu falo não necessariamente ainda quando não conhecemos a Cristo. Às vezes passamos por situações depois que o conhecemos. Mas foi preciso passar aquilo para que nós pudéssemos hoje falar, olha, eu infelizmente não tinha atentado de forma tão precisa, mas o resultado foi esse. Então eu aconselho a você a não querer aprender dessa forma. Aprenda com aquilo que eu estou dizendo, com o meu erro, né? É isso. Então, ser ensinável, amados, é estar disposto realmente a seguir com muita fidelidade os ensinos do Senhor, com temor, com tremor, né? Tem um texto, eu gostaria de deixar aqui também para vocês, está em Provérbios, se eu não me engano, Provérbios capítulo 12. Cadê? Provérbios. Livro de Provérbio. Isso. 12. E eu vou ler o verso 1, que diz assim: quem ama a instrução, ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é estúpido.
não podemos negar que junto com o ensino, junto com a instrução, muitas vezes vem a correção, vem a repreensão. Faz parte do processo ensino-aprendizagem. Faz parte do processo, né? Eu falei com vocês, comecei falando da história de Nicodemos. O Senhor repreende Nicodemos, repreendeu? Como sendo você mestre, não entende essas coisas? Ou seja, rapaz, você está ensinando ao povo, está ensinando o quê? Porque você não sabe uma coisa tão simples dessa. Houve uma repreensão. Mas eu já falei para vocês que o resultado foi um Nicodemos que era ensinável, que caminhou como discípulo de Jesus. Então, amados, faz parte da caminhada ser corrigido, faz parte da caminhada ser repreendido. Uma coisa que precisamos colocar na nossa cabeça muito claramente, que a repreensão não diminui a gente. A correção não diminui a gente. Pelo contrário, coloca a gente no trilho certo. Se alguém chamou sua atenção, se alguém disse para você que está errado, não é dessa forma, não é porque ele é melhor que você, é porque está te chamando a atenção para que você volte, né? É melhor você ouvir, né? Fiéis são as feridas feitas por quem ama. Então é melhor a gente ouvir, né? A gente vê um Pedro que caminhou com Jesus que constantemente era repreendido. Mas isso desmereceu Pedro em quê? Em que momento Jesus quis ser superior a Pedro e dizer eu sou melhor que você? Em momento nenhum. Mas aquelas correções foram fundamentais para o desenvolvimento de Pedro, da história de Pedro, para a vida de Pedro. Eu e você precisamos entender essa mesma coisa. Posturas que temos que talvez outros verão que esses caminhos que estamos seguindo não são corretos e vamos chamar a atenção para a correção, para a disciplina, para a repreensão. E eu preciso ser manso, humilde e me colocar de forma que eu me deixe ser orientado. Faz parte do ser ensinável. Aprender a aceitar repreensão, correção e disciplina. A gente vê o autor de Hebreus dizendo que no primeiro momento a correção ela não é satisfatória, ela não é uma coisa que traga felicidade. Mas o resultado que ela produz para aqueles que são exercitados nela é isso que você deseja. Resultado satisfatório. Então a repreensão, que faz parte do processo de ensino-aprendizagem, a repreensão que faz parte do processo daqueles que desejam ser ensináveis, elas produzirão em nós frutos de vida. Que o Senhor possa despertar a mim e você, amados. Que nós sejamos homens e mulheres dispostos a caminhar como discípulos de Cristo Jesus, andando em total submissão, com toda a graça, com toda a verdade, fazendo aquilo que agrada ao coração dele. Importa que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja Deus. Um beijo. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Medite essa palavra. Permita que o Espírito Santo possa aprofundar esse seu coração. Se você precisar compartilhar, tirar dúvida, fazer algum comentário, use nossos canais pelo Instagram, no direct. Você consegue falar conosco também, tá bom? Beijo, um abraço. Tudo de bom. Até mais. Deus abençoe. Tchau.